A gente começa hoje a nossa nova série chamada O Quinto Evangelho. Não sei se você está adaptado com essa expressão, mas na Bíblia a gente tem exatamente 4 evangelhos, que são os livros escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, diferentes. Do Antigo Testamento e encontram no livro de Isaías, do profeta Isaías, inúmeras referências à vida e ao ministério de Jesus. Embora Isaías tenha vivido em torno de 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, ele traz muitas informações com uma precisão que é incrível, assim, que é algo que realmente comprova a autenticidade da palavra de Deus nos seus escritos. A gente vai ver em Isaías detalhes sobre a promessa do Messias, sobre o nascimento do Messias, sobre o precursor do Messias, sobre o sofrimento, a morte, a ressurreição, o ministério de Jesus, uma série de coisas, e a gente vai caminhar por esse livro do profeta Isaías ao longo das próximas semanas, começando hoje com essa nossa série, o Quinto Evangelho. Então, se alguém te perguntar por que o Quinto Evangelho, se a Bíblia só tem 4, você tem 2 opções. A primeira é explicar, a segunda, manda ele vir para a igreja na semana que vem, que a gente explica novamente. Por hoje, eu queria falar com vocês sobre o sinal desse Messias. Eu não sei se você já se encontrou, ou se está nesse momento, fica tranquilo que não é profecia, nem nada disso, não é só para você entender mais ou menos. Você já se encontrou em algum problema que parece não ter solução? Pode ser que você esteja vivenciando isso exatamente hoje, algum problema que parece que não tem jeito de sair dele. Aqueles problemas que você começa a pesar uma solução, o que você tem que fazer para se livrar dele, e você percebe que para se livrar desse problema, você vai acabar arrumando outros problemas, e você se encontra numa situação tão complicada que você tem que escolher qual é o menos pior, sabe? Aquelas situações que a gente se encontra às vezes, que de um lado você tem que pesar que vai sofrer tal consequência, do outro lado, e você fica escolhendo qual é o caminho menos pior. Exatamente assim estava um homem chamado Acais. Ele era rei de Judá. E para que você tenha um pano de fundo histórico, eu queria te lembrar um pouco sobre a trajetória do povo de Israel a partir de um determinado momento. Houve uma época que Deus liderou o seu povo por meio de juízes. Isso deixou o povo, em certo sentido, insatisfeito, porque eles olhavam para todas as nações e todas as nações tinham um rei. O que o povo de Israel faz? Eles começam a orar pedindo para Deus um rei. Deus envia para eles então um rei, e o nome desse rei é Saul. Após Saul, que foi um péssimo rei, um grande homem assume o trono, e o nome desse homem é Davi. E Deus faz uma promessa para Davi, dizendo que um descendente dele reinaria para todo sempre e que o seu reino não teria fim. Davi, então, ele morreu, e quem assume o trono é o seu filho, chamado Salomão, que foi, inclusive, autor dos provérbios que nós estudamos aí pelas últimas semanas. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão se torna rei. Por que eu estou falando isso tudo? Não é para te perguntar no final se você decorou o nome de todos os reis de Israel, é só para que você entenda uma coisa. Com o reinado de Roboão, que era filho de Salomão, o reino se dividiu em 2. Era um reino só, e agora se dividiu em 2. Ao norte, nós temos o reino de Israel, composto por 10 tribos, e ao sul, nós temos o reino de Judá, que é composto por 2 tribos. Esse reino do sul, que é conhecido como reino de Judá, foi o reino que se manteve leal ao trono de Davi. Essa divisão aconteceu mais ou menos em 922 a.C. O que eu quero que você entenda é que a nação de Israel teve diversos reis, e em um determinado momento da história não havia um só reino. Esse reino foi dividido de modo que ficou o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Mais ou menos 200 anos depois disso, no ano 740, por volta desse ano, Deus chama um homem para ser profeta, que é Isaías. Você pode ver isso, eu te encorajo a ler o livro de Isaías. No capítulo 6 do seu livro, quando ele fala que no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e aí ele tem visão de anjo para um lado, para o outro. Marcelo Rossi foi escrever uma música de anjo voando para todo lugar por causa da visão de Isaías e tudo mais, e Deus chama esse homem então para ser
profeta. Quando a gente chega a esse texto de hoje, que é Isaías capítulo 7, se você já quiser abrir a sua Bíblia, uma grande crise estava se aproximando. A gente está mais ou menos agora no ano 735 a.C., e havia um império que estava avançando contra muitas nações, que é o Império Assírio. O Império Assírio estava avançando contra muitas nações. Isaías capítulo 7, dos versos 1 até o verso 16. O que aconteceu antes da gente chegar nesse texto? O reino que estava dividido, então o reino de Israel, que era o reino do norte, e o reino da Síria. Note que Síria é diferente de Assíria. Então, o reino do norte de Israel e o reino da Síria propuseram uma aliança para o reino de Judá. O rei de Judá era exatamente esse homem chamado Acais. E essa aliança que eles propuseram era para ser uma aliança contra essa nação que estava dominando tudo, contra esse império, que era o Império Assírio. Então, para que você entenda mais ou menos a situação de Acais, se ele aceitasse essa oferta da Síria e de Israel para lutar contra a Assíria, ele estaria se levantando contra o reino, a nação mais poderosa da terra. E se ele não aceitasse essa proposta, tanto Israel quanto a nação da Síria, eles iriam invadir o reino de Judá. Eles disseram o seguinte: olha, você pode se juntar a nós para a gente lutar contra a Assíria, ou se você não se juntar a nós, nós vamos invadir o seu território e você não tem muita escolha, não tem muito o que fazer. Então esse homem está diante de uma situação em que ele não sabe exatamente como proceder, e nesse cenário Deus envia o profeta Isaías para falar com Acais, que era rei de Judá, e a gente lê a partir do verso 1, no capítulo 7, que diz o seguinte: quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Jerusalém ficava no reino de Judá. Versículo 2. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim, conhecido também como Israel. Com isso, o coração de Acais e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então, o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acais no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a gente consegue olhar para ela e perceber nos pequenos detalhes a ação do Senhor na história. Obrigado porque é o Senhor quem conduz todas as coisas, e a gente pede que o Senhor nos ajude a compreender os ensinamentos por trás desse texto que acabamos de ler. Não só compreendermos, mas também aplicarmos na nossa vida para que sejamos mais fiéis a Ti e mais parecidos com Jesus Cristo. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Pode ser que seja um pouco
confusa toda essa explicação de rei, de reino, mas é fundamental que você entenda a situação em que esse homem chamado Acais estava experimentando. De modo muito mais prático do que todo esse pano de fundo, que é importante, mas não tão prático assim, eu quero que você compreenda que o texto de hoje nos ensina algumas coisas. A primeira delas é que Deus nos permite que lidemos com crises. Não sei se já tentaram te vender a ideia de um evangelho que é ausência de dificuldades, problemas e crises, mas isso não é real. Deus, ele nos permite lidarmos com essas crises, e essas crises, de modo muito especial, mais cedo ou mais tarde, elas nos afrontam, em certo sentido, de modo que, uma hora ou outra, você vai ter que responder a seguinte pergunta: eu vou confiar em Deus ou eu vou confiar em mim mesmo? Acais se viu diante desse dilema e ele falhou, e a minha proposta é que a gente olhe para esse texto, que a gente aprenda com ele, para que a gente responda a essa pergunta de modo muito mais satisfatório, porque é certo que, independente de quem você seja, de como você viva, você enfrenta crises, isso aí não dá para negar, você enfrenta dificuldades, também não dá para negar. E outra coisa que é muito semelhante ao que Acais estava experimentando, é que uma vez ou outra nós somos desafiados e questionados exatamente com essa pergunta: você vai confiar em Deus ou você vai confiar em si mesmo? A gente vê algumas coisas olhando para esse texto. A primeira delas, nos versos 1 e 2, a gente percebe de modo muito claro assim, a situação, o que estava acontecendo naquele exato momento. Os reinos de Israel e Judá, que estavam propondo uma aliança, aliás, os reinos de Israel e da Síria, que estavam propondo uma aliança para Judá, se você juntasse esses três reinos, ainda assim, eles não eram páreo para o poderoso império assírio. O que a nação de Israel fez? Uniu forças com seu vizinho, que era Síria, na tentativa de resistir à Assíria. Ambos os reinos queriam que Judá se juntasse a eles nessa tentativa de resistência contra esse império que estava avançando por toda essa região conhecida. O que Acais fez foi tomar uma decisão muito complicada. Eu me associo com eles e vou lutar contra o maior império existente, ou eu simplesmente não me associo com eles e permito que eles invadam, então, a nação de Judá e travem uma guerra contra o meu próprio reino. Ainda no verso 1, vai dizer, e é um detalhe bem interessante, que embora houvesse esse plano da Síria com Judá para invadir Jerusalém, o verso 1 vai dizer que eles não puderam vencê-la. Ainda nesse verso 1 vai deixar muito claro, dizendo que essa reunião dessas duas nações não conseguiu vencer o reino de Judá. E é isso que o profeta quer que a gente entenda desde o começo, é que essa ameaça de modo algum prosperaria, porque Deus está com o seu povo. O que o profeta quer que a gente entenda é que, apesar dos erros do povo, Deus havia feito uma aliança com Davi, e a aliança que Deus faz, ela é eterna. Ou seja, não importa a situação que eles estivessem enfrentando, Deus iria cuidar do seu povo, porque ele havia feito uma aliança com esse mesmo povo. Só que uma pessoa não acreditava nisso. E a pessoa que não acreditava nisso era exatamente o rei de Judá, que era Acais. Como rei de Judá, ele era filho de Jotão, ele era neto de Uzias, e aí a gente vem seguindo toda a linha sucessória, mas é muito provável que esse homem conhecesse a história do seu povo. Era muito comum que os reis da época, eles lessem os livros de crônicas sobre os reinos anteriores. Inclusive, você vai ver na Bíblia o primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, que narra exatamente as histórias dos reinos anteriores. Acais, muito provavelmente, sabia da aliança que Deus havia feito com Davi, e que essa aliança não dizia tão somente a respeito a Davi, mas falava sobre toda a sua sucessão, sobre todo o seu povo, sobre todo o seu reino. Embora ele soubesse que isso era uma realidade, ele não conseguia acreditar nisso. Havia um peso diferente entre o que ele sabia sobre Deus e o que ele experimentava sobre o mesmo Deus. E às vezes nós agimos exatamente assim. Parece que há uma guerra sendo travada dentro de nós em muitas situações, entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós experimentamos. Porque embora a gente saiba que Deus ele não nos abandona,
Porque embora a gente saiba que Deus ele não se esquece das suas promessas, porque embora a gente saiba que se Deus fez uma aliança, Ele vai cumprir até o fim, às vezes nós não experimentamos isso e nós nos encontramos exatamente igual a esse homem. Em muitas situações das nossas vidas, embora a gente saiba que pode confiar em Deus, nós também não experimentamos na prática essa mesma fé que nós professamos. Parece que Deus está distante de nós. Parece que Deus se esqueceu das suas promessas enquanto nós estamos em meio a problemas. E exatamente assim estava o coração de Acais. O verso 2, por exemplo, vai nos dizer que o seu coração se agitava como as árvores se agitam em uma floresta com o vento. Aquele homem não sabia o que fazer e às vezes o nosso coração se encontra desse mesmo modo. Aquele dilema, eu sei o que Deus é, mas eu não consigo experimentar isso porque essa dificuldade, esse dilema, essa situação que parece ser sem saída tem cegado os meus olhos para a realidade que eu já sei. E essa era a situação de Acais. Talvez não muito diferente da sua situação hoje. Talvez não muito diferente dessa crise que a gente experimenta vez ou outra. Dessa dificuldade de compreender e assimilar o que nós sabemos e o que nós experimentamos de fato. Mas diante disso, o que Deus faz com esse homem é uma promessa, e a gente vê isso do verso 3 até o verso 9. Deus fala com Isaías, pega aí o seu filho, chamado Sear-Jazube, e vai com ele até o rei Acais. O que esse homem está fazendo? Ele está inspecionando o abastecimento de água da cidade. Ele está no aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está se preparando para o ataque da nação de Israel e da nação da Síria. Ele não está procurando a ajuda de Deus, ele está olhando para os seus próprios recursos. Se pintar uma guerra aqui, eu vou dar uma olhada como é que está o nosso abastecimento, se eu vou precisar de caminhão-pipa, transposição de algum rio, alguma coisa que eu precise fazer, eu preciso saber como está a situação, porque o cenário que se apresenta para nós é exatamente um cenário de guerra. Ele estava olhando os seus próprios suprimentos para ver quais recursos ele possuía. Mas a ideia de Deus era salvá-lo. E Deus envia então o profeta Isaías para encontrar-se com esse rei. E Isaías deveria levar o seu filho com ele, chamado Sear-Jazube, que significa um remanescente retornará. Essa foi a maneira de Deus tranquilizar Acais de que Judá nunca seria varrida da face da terra, porque Deus iria garantir que um remanescente permanecesse fiel e voltasse com a vitória. Eles queriam derrubar Acais e colocar um rei fantoche. A gente vai ver isso no verso número 6. Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre eles. Eles queriam colocar esse homem para ser uma espécie de fantoche, de modo que haveria ali um rei, mas eles continuariam governando sobre Judá. Mas Deus envia um profeta para dizer para o rei que não tivesse medo. E para dizer para Acais o seguinte: confie em Deus e não confie nos seus próprios recursos. Aquele homem estava tentado. Ou eu confio na palavra de Deus, na promessa de Deus, na profecia que o próprio Deus está falando comigo, ou eu confio na minha própria capacidade, nos meus suprimentos, nos meus próprios recursos. Além disso, Deus prometeu para aquele homem que dentro de 65 anos, Efraim, conhecido também como Israel, não existiria mais como nação, e foi exatamente o que aconteceu. Só que uma coisa era necessária, eu te convido aí comigo, no final do verso 9, quando Isaías diz para aquele rei o seguinte: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Era necessário que Acais confiasse na salvação de Deus. Eu estou te apresentando o cenário, eu estou te mostrando a situação, eu estou te dando uma resposta, eu estou dizendo para que você fique tranquilo, eu estou te garantindo que Judá não será destruído, eu estou te dando a total certeza de que essas ameaças contra vocês não prosperarão de modo algum, porque eu estou assegurando que a nação de Efraim nem vai existir mais, a nação de Israel, esse reino, nem vai existir mais daqui a 65 anos. Então, você pode ter certeza do que eu estou te dizendo, essas coisas não vão prosperar contra o reino de Judá. E aí a gente vê
o profeta dizendo: uma coisa só é necessária para você: se mantenha firme na fé. Se você não se mantiver firme na fé, se você não confiar de fato na palavra de Deus, com certeza você não vai resistir. E aí nós vemos a resposta agora. Além de dizer tudo isso, Deus ainda disse o seguinte para Acais, por meio do profeta Isaías, versículo 11: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. E qual é a resposta de Acais? Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Deus está dizendo: além de todas as garantias que eu estou te mostrando, eu estou te dando uma oportunidade de você me pedir um sinal, qualquer coisa que você quiser, desde as profundezas até as maiores alturas, qualquer coisa. Peça a mim um sinal: Senhor, se o Senhor é de fato comigo, que chova agora, que caia pedra agora do céu, que abra um buraco aqui na minha frente agora e destrua os inimigos. Qualquer coisa você pode me pedir, que eu vou te provar ainda que eu estou contigo e que a minha palavra vai se cumprir. E a resposta desse homem é: não, eu não vou, eu não quero, eu não vou colocar o Senhor à prova, então eu não vou pedir nenhum sinal. Apesar da sua autossuficiência, apesar da sua falta de confiança no próprio Deus, Deus ainda demonstra a sua graça para com esse homem, dizendo: me peça qualquer coisa. E ele diz: eu não quero, eu não vou colocar o Senhor à prova. E essa resposta pode parecer, em certo sentido, piedosa e humilde. Eu não quero colocar o Senhor à prova. Mas a ideia aqui é que Acais não está dizendo: esse sinal não é necessário porque eu já confio. Não, é muito pelo contrário. Ao invés de parecer, embora pareça piedoso e humilde, a sua resposta ela foi, em certo sentido, dúbia. Um comentarista bíblico chamado Ray Ortlund, ele diz que a resposta de Acais aqui é uma hipocrisia diplomática, resultado de um raciocínio rápido, porque, na verdade, ele sabe que quando ele pede esse sinal a Deus, vão haver agora algumas restrições. Porque se Deus entra na situação de fato, as coisas deveriam ocorrer da maneira de Deus, pois Deus assumiria o controle da situação, e não era isso que ele queria. Desde o começo, Acais não estava disposto a abrir mão do controle para que Deus fizesse o que ele queria fazer, não. Ele queria fazer as coisas do seu modo. Ele queria confiar na sua própria capacidade. Ele queria confiar nos seus próprios recursos e suprimentos. Então, para Acais, usar as estratégias de Deus para superar a crise, se as coisas acontecessem do modo como Deus estava dizendo que aconteceriam, a glória não seria do próprio Acais, mas seria do próprio Deus. E ele não queria isso. Ele está discutindo com o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. O Deus que se apresenta para ele diz: me pede qualquer coisa, que eu vou provar para você que isso vai acontecer. E ele simplesmente diz: não, eu não quero. Eu não quero que o Senhor assuma o controle da situação, eu não quero. E há uma aparência de piedade nessa resposta, embora indique uma falta de fé. E às vezes agimos exatamente igual. Travestimos a nossa incredulidade de uma aparente piedade. Um exemplo muito interessante que a gente vê sobre isso é quando as mulheres vão ao túmulo de Jesus, por exemplo, para ungir o corpo. Lembram-se quando Jesus morre e de repente ele ressuscita? Tem umas mulheres indo ao túmulo de Jesus para ungir o seu corpo, demonstrando respeito. Mas essa demonstração de respeito, de reverência, embora seja uma piedade religiosa, é prova também da incredulidade, porque ele já havia dito que ressuscitaria. Elas foram fazer o que lá ungindo o corpo? Se Jesus já tinha dito que ressuscitaria, ao ponto delas se assustarem quando não encontraram Jesus lá. Às vezes nós agimos exatamente assim. Aparência de piedade, religiosidade, aparência de um monte de coisas que para nós parecem virtudes, mas na verdade estão escondendo o seguinte problema: nós não confiamos de fato em Deus para assumir o controle da nossa vida. Nós não confiamos em Deus para dizer as coisas vão ser assim e vão acontecer desse modo a partir de agora. E aparentamos uma falsa piedade, uma religião distante de Deus, para esconder, para ocultar o nosso coração vazio de fé, exatamente como se encontrava esse homem. E o mais interessante é que, embora Deus tenha proposto para ele que ele pedisse um sinal, e ele diga assim: eu não vou pedir,
E aí Isaías diz no versículo 13: ouçam agora, descendentes de Davi. Ou seja, o meu papo não é só contigo agora não, Acais. Agora acabou, eu estou falando agora com todo o povo. E ele traz à memória exatamente esse homem que foi o grande rei de Israel. Ele traz à memória do povo exatamente esse rei para quem Deus fez uma promessa dizendo que o seu reino não teria fim. Ele poderia chamar os homens de povo de Judá, povo de Jerusalém, mas ele faz questão de mencionar que eles são descendentes de Davi, e ele diz: me ouçam, não basta vocês abusarem da paciência dos homens, vocês também vão abusar da paciência do meu Deus. E há um negócio muito interessante aqui, que Isaías ele percebe que Acais está recusando a profecia, recusando essa proposta que foi dada a ele. E eu queria que você comparasse no verso 11, por exemplo, quando Isaías diz para Acais o seguinte, quando ele fala para pedir um sinal, ele diz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal. No verso 13, ele está dizendo: vocês estão abusando da paciência do meu Deus. Ele se referia para Acais dizendo: peça ao Senhor, que é o seu Deus. E agora ele está dizendo: vocês abusaram da paciência do meu próprio Deus. Ou seja, Acais, Deus não está mais ao seu lado. A sua oportunidade passou. Você não fez o que deveria fazer, e mais, embora você não tenha me pedido um sinal, talvez exatamente porque você não me pediu um sinal, eu vou te dar um. Deus tinha dito para ele: peça um sinal, e ele falou: não. Aí Isaías veio e falou: não quer sinal não? Lê comigo o versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Independente do que você acha, Acais, eu quero que você entenda que quem governa sobre a história é o próprio Deus, e você não é capaz de dizer não para o que Ele quiser fazer. Independente das suas vontades e dos seus caprichos, Deus é quem tem o controle da história, e embora você diga que não quer um sinal, o próprio Deus vai te dar um sinal, e o sinal é o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Deus não está mais ao seu lado, Acais. O meu papo agora não é só com você, é com toda a nação de Judá, que são os descendentes de Davi. E embora você não tenha me pedido um sinal, eu vou te dar um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Esse é um dos grandes versos da Bíblia. O Senhor lhes dará um sinal. Não é um sinal somente para Acais. Embora Isaías tenha começado conversando com Acais, ele muda agora, e o pronome inclusive está no plural, porque ele muda para os descendentes de Davi. Então esse será um sinal para todos os descendentes de Davi. E o mais interessante é que esse sinal não foi somente para Acais, tanto que ele não se cumpriu nos dias que se seguiram. Era um sinal de que Deus estaria com ele. A proposta de Deus para Acais é o seguinte: me peça um sinal, que eu te provo que eu estou do seu lado, que eu vou trazer libertação para você, que eu vou trazer salvação para o seu povo, mesmo diante de um problema aparentemente impossível de ser resolvido. Ele diz que não queria, ainda assim Deus dá um sinal, sinal esse que se cumpre 700 anos depois. Quando havia um homem em uma situação praticamente impossível, em um dilema que, independente da escolha que ele fizesse, ele sofreria danos. Um homem que está noivo, prometido em casamento para sua esposa, e de repente essa mulher ouve uma palavra de Deus, uma profecia de Deus, dizendo para ela o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai se achar grávida, e você vai ter um filho. E esse homem, sabendo disso, vive agora esse dilema. Esse homem é José. Esse homem que está noivo dessa mulher grávida e não sabe exatamente o que fazer. Ele não queria expor Maria à vergonha pública, mas ao mesmo tempo não era uma situação fácil para ele, tanto que ele queria deixá-la secretamente. Até que aparece não mais um profeta, mas aparece diante desse homem um anjo de Deus. E diz para ele o seguinte: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, o seu nome será chamado, ele será chamado, ou o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O cenário, em certo sentido, era parecido.
A palavra de Deus para José vem no mesmo sentido da palavra de Deus para Acais. Eu sei a situação que você se encontra, é difícil, mas eu quero que você não desanime, eu quero que você não tenha medo, porque eu vou te dar um sinal. Foi o que Deus falou para Acais, para José. Eu quero que você não desanime, não tenha medo, porque agora se cumpre o sinal que eu dei lá por meio do profeta. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. É a mesma atribuição, o mesmo significado do sinal que Isaías tinha dito para os descendentes de Davi. E agora o anjo está dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. O cenário é parecido, a palavra de Deus é, em certo sentido, parecido, mas a resposta de Acais foi totalmente diferente da resposta de José, e a mesma pergunta é feita para nós. Você vai confiar na sua própria capacidade ou você vai confiar na palavra de Deus? A mudança prometida para Acais não mudaria de imediato a situação. Ele não responderia: ah, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está dizendo, e de repente sumiram os dois exércitos que estavam contra mim, mais o exército da Síria. Não, esses exércitos inclusive já o haviam derrotado uma primeira vez, mas o que ele faz é olhar simplesmente para as circunstâncias. Ele analisa a situação, olha para a sua capacidade, olha para as suas circunstâncias, e o resultado disso você pode ver no segundo livro dos Reis, capítulo 16, ele foi um péssimo rei. Ele usou utensílios da casa do Senhor para subornar o rei da Assíria. Ele foi idólatra. Ele sacrificou o seu próprio filho a deuses pagãos, muito provavelmente a um deus chamado Moloque, que exigia sacrifícios de crianças. Hoje em dia esse Deus se chama aborto, e tem crente que apoia ainda, mas o sinal prometido a José também não tinha efeitos imediatos. As coisas não se resolveriam de imediato. Ele ainda enfrentaria um dilema social, moral e religioso por estar noivo de uma mulher grávida. Mas ele não se detém a olhar só para as circunstâncias, e ele confia na palavra do Senhor. Essa foi a resposta de Acais. Essa foi a resposta de José. Qual é a tua resposta quando você se encontra diante de um problema que parece não ter solução? Há duas alternativas. Confie em si mesmo e termine como Acais. Ou confie em Deus e na palavra de Deus como José fez. E compreenda o que é de fato ter Deus ao nosso lado, porque é esse o significado da palavra Emanuel. Deus está conosco. Existe um problema que não é simplesmente aparentemente sem solução, ele é realmente sem solução, impossível de ser vencido por nós, e o nome desse problema que assola toda a humanidade é pecado. Todos nós nascemos contaminados por ele, e por nós mesmos não temos a capacidade de resolvê-lo. Diante disso, Deus envia o seu Filho, o Deus conosco, Jesus, o Emanuel, que nasce realmente de uma virgem cumprindo essa profecia, que vem para viver essa vida perfeita que nós somos incapazes, atendendo à exigência da lei de Deus. Esse Filho de Deus, o próprio Deus que se faz homem, ele morre em nosso lugar, assumindo a nossa condenação, mas ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, provando a aceitação do seu sacrifício. E antes de retornar aos céus, ele diz para os seus discípulos, para os seus seguidores: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar agora o Consolador, que é o Espírito Santo. O que é isso?
a certeza de que, embora Jesus tenha voltado aos céus, Deus segue ao nosso lado, porque Deus está conosco. Que a gente aprenda a confiar na palavra de Deus, independente da situação que a gente esteja experimentando. Essa mensagem de Deus se fazendo homem, nascendo de uma virgem, morrendo em uma cruz, pode parecer loucura para alguns, escândalo para outros, como Paulo diz aos Coríntios, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um Deus que nos salva e um Deus que nos ensina dia após dia a vivermos na sua dependência, confiando na sua palavra para nós e não nos nossos próprios recursos. Que a gente aprenda com essa história e que a gente se lembre sempre que nós nos encontramos diante de um problema aparentemente sem solução. Que o grande sinal que nós precisamos que Deus está conosco não é mais uma profecia, não é mais uma palavra dita, uma unção diferente liberada, não. O grande sinal de que Deus está conosco é que Ele enviou o seu próprio Filho para viver entre nós, para se fazer um de nós. E hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, nos ajudando a lembrar daquilo que Cristo nos ensinou, para a glória do seu próprio nome.